o universo, um vasto oceano de estrelas brilhantes. Mas o que realmente são essas estrelas? Como nascem, vivem e morrem? O destino delas pode ser mais impressionante do que você imagina. Vamos juntos para uma jornada cósmica agora. Preparados para ir além? Bora lá! Você já olhou para o céu noturno e se perguntou o que são aquelas luzes brilhantes espalhadas pelo universo? As estrelas são muito mais do que apenas pontos de luz. Elas são os motores do cosmos, gigantescos fornos de fusão nuclear responsáveis por forjar os elementos que compõem tudo ao nosso redor. Mas você já pensou no destino delas? Como exatamente uma estrela morre? No vídeo de hoje, vamos explorar em detalhes o nascimento, a vida e a morte das estrelas. Então, aperte os cintos e embarque nessa jornada cósmica. O que são as estrelas? As estrelas são enormes esferas de gás, compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Elas nascem a partir de gigantescas nuvens de gás e poeira chamadas nebulosas. Essas nebulosas podem se formar a partir de restos de antigas supernovas ou pelo colapso gravitacional de vastas regiões do espaço. Com o tempo, a gravidade faz com que essas nuvens se comprimam cada vez mais, até que a pressão e a temperatura no núcleo se tornem tão intensas que um processo chamado fusão nuclear se inicia. Para que isso aconteça, a temperatura precisa atingir cerca de 10 milhões de graus Celsius. Quando a fusão começa, a estrela finalmente nasce. Durante esse processo, os átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando uma enorme quantidade de energia. Essa energia faz com que as estrelas brilhem intensamente por milhões ou até bilhões de anos. A radiação liberada contrabalança a força gravitacional que tenta colapsar a estrela sobre si mesma. Esse equilíbrio, conhecido como equilíbrio hidrostático, mantém a estrela estável durante a maior parte de sua vida. O ciclo de vida das estrelas. Nem todas as estrelas são iguais. Elas variam em tamanho, temperatura e composição. O ciclo de vida de uma estrela depende diretamente de sua massa inicial. Anãs vermelhas são as menores e mais frias estrelas. Sua temperatura superficial é relativamente baixa, fazendo com que brilhem com um tom avermelhado. Elas consomem seu combustível muito lentamente e podem viver por trilhões de anos, o que significa que nenhuma anã vermelha jamais viveu o suficiente para chegar ao fim de sua vida. Estima-se que quando isso acontecer, elas se tornarão anãs brancas, frias e escuras. Estrelas de massa média, como o nosso Sol, vivem cerca de 10 bilhões de anos. Durante sua existência, passam pela sequência principal, onde convertem hidrogênio em hélio, e depois entram na fase de gigante vermelha, quando seu combustível começa a se esgotar. Nessa fase, sua atmosfera externa se expande dramaticamente enquanto o núcleo se contrai. O Sol, por exemplo, se tornará uma gigante vermelha em aproximadamente 5 bilhões de anos, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente até a Terra. Estrelas massivas são muito maiores e mais quentes do que o Sol, queimam seu combustível rapidamente e têm vidas curtas, variando de alguns milhões a dezenas de milhões de anos. Durante seu ciclo de vida, essas estrelas passam por várias fases de fusão, criando elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro. Quando o ferro se forma no núcleo, a fusão deixa de gerar energia suficiente para sustentar a estrela, levando ao colapso e à explosão catastrófica conhecida como supernova. Como as estrelas morrem? O destino de uma estrela depende de sua massa. Vamos explorar os 3 principais finais estelares. Anãs brancas. Se uma estrela for semelhante ao Sol, quando seu combustível acabar, ela se expandirá em uma gigante vermelha e depois expelirá suas camadas externas, formando uma nebulosa planetária. O que resta é um núcleo denso e quente chamado anã branca, que eventualmente esfriará e desaparecerá. Esse processo pode levar bilhões de anos. Algumas anãs brancas podem atrair matéria de estrelas companheiras em sistemas binários, o que pode resultar em uma explosão termonuclear chamada supernova do tipo Ia. Estrelas de nêutrons e púlsares. Se uma estrela tiver entre 1,4 e 3 vezes a massa do Sol, ela terminará sua vida como uma estrela de nêutrons. A pressão gravitacional é tão intensa que prótons e elétrons se combinam para formar nêutrons. Essas estrelas são extremamente densas. Uma colher de chá de matéria de uma estrela de nêutrons poderia pesar bilhões de toneladas. Algumas dessas estrelas giram rapidamente, emitindo feixes de radiação, e são chamadas de púlsares. Essas radiações são tão precisas que os púlsares são usados como referências no estudo do cosmos. Buracos negros. As estrelas mais massivas, com mais de 3 vezes a massa do Sol, terminam suas vidas de forma ainda mais dramática. Após uma supernova, o núcleo colapsa em um ponto de densidade infinita, formando um buraco negro, uma região do espaço de onde nem mesmo a luz pode escapar. Os buracos negros podem crescer ao longo do tempo, absorvendo matéria ao seu redor e até influenciar galáxias inteiras com sua força gravitacional.
Alguns buracos negros supermassivos, localizados no centro das galáxias, podem ter milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. O legado das estrelas. As estrelas são os verdadeiros alquimistas do universo. Seus processos internos criam os elementos necessários para a formação de planetas, luas, oceanos e até mesmo da vida. O ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos e o oxigênio que respiramos foram todos gerados dentro de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Além disso, as explosões de supernovas espalham esses elementos pelo espaço, enriquecendo nuvens interestelares que formarão novas estrelas e sistemas planetários. Assim, cada estrela que morre contribui para a evolução química do universo e possibilita o surgimento de novos mundos. E o mais incrível, sem a morte das estrelas, a complexidade necessária para a vida nunca teria surgido. Somos literalmente o resultado de bilhões de anos de explosões estelares. Somos feitos do pó das estrelas que um dia iluminaram o cosmos. Enfim, gente, as estrelas são muito mais do que simples pontos brilhantes no céu. Elas são as arquitetas do universo, criando os elementos essenciais para a vida e influenciando a evolução do cosmos. Cada estrela que nasce, vive e morre deixa um legado duradouro, moldando galáxias e permitindo que a vida floresça. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se, você faz parte dessa incrível história cósmica. Afinal, todos nós somos feitos de poeira estelar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre o universo. Até a próxima, pessoal!